Sou psicóloga clínica, né? Já atuo há mais de 10 anos. Sou especialista em família, sou psicodramatista e tenho especialidade em sexualidade humana, né? Atuo já, trabalho com casais, com famílias e atualmente o público que eu não atendo hoje é criança, mas que está incluso quando está as famílias juntos. Certo. Desculpa, certo. Psicóloga de Jus Paiva, né? Pode chamar Somos já da faculdade UFPB, como já bem sabe, e vamos fazer aqui só umas 10 perguntinhas bem rápidas relacionadas ao assunto da sexualidade na adolescência, certo? Tranquilo. A primeira pergunta é: como você aborda a educação sexual em sua prática educacional? Bem, a gente trabalha como clínica, a gente trabalha com uma demanda que o cliente traz. Então, quando se está atendendo, por exemplo, um jovem adolescente e surge alguma coisa da demanda da sexualidade humana, então a gente está trabalhando de acordo com o que ele vai trazendo, às vezes em parceria com os pais, porque normalmente tem uma dificuldade dos pais, às vezes, em falar mesmo, com toda a informação. Então, a demanda é uma pergunta muito aberta, mas a demanda vai de acordo com que o jovem traz. E aí a gente usa os recursos que forem possíveis, inclusive a própria tecnologia nos ajuda hoje para ir trazendo recursos, às vezes algum jogo que possa ir facilitando o diálogo entre eu e o cliente. Quais os recursos que você recomenda para os adolescentes sobre a sexualidade? Recursos sempre serão de base científica, né? Por que eu falo isso? Porque material na internet tem muito. A questão é você selecionar. Ainda infelizmente, passada a cultura do consumo do pornô. E isso não é sexualidade real. E a ideia seria que, com base nas informações, tem artigo, tem revistas boas, tem material educativo, até mesmo YouTube, tem muita coisa boa de profissionais, né? Eu recomendo assim, olha, tem fulano de tal que às vezes já é especialista, fulano de tal fala sobre esse assunto. Então existem materiais bons, eu não vou poder citar agora exemplos aqui, mas existe uma seleção de materiais bons que poderia ser utilizado na educação sexual para o jovem, que fosse fora da pornografia, que de verdade fica muito aberto e exposto e não é uma sexualidade saudável e natural para o dia a dia, né? Então seria isso. Não sei se eu respondi por aí. Mas foi ótimo. A quarta pergunta é: como os adolescentes podem lidar com a pressão dos colegas em relação à sexualidade? Essa pergunta é muito ampla, porque a gente está falando de sexualidade, só que na adolescência existe uma coisa natural de pertencimento de grupo. E por ser essa questão de estar na fase de pertencimento, então é muito tendencioso eu fazer alguma coisa para pertencer àquele grupo, e fugir disso dentro da sexualidade vai trazer muito uma personalidade aí já sendo traçada de forte, desafiante, a pessoa que faz diferença. Fica difícil de responder uma coisa tão subjetiva, porque a ideia era que ele pudesse se conhecer, né? E nem todo mundo tem a oportunidade de fazer essa troca de se conhecer. Mas quanto mais a gente se conhece, mais eu poderia ter melhores enfrentamentos pela pressão que se sofre ali daquele meio, para dizer não, para dizer sim, para dizer até onde eu posso, até onde eu quero, quem eu sou. E como está exatamente na fase de descoberta, então eu penso que é uma coisa muito mais ampla, que poderia ser com ajuda às vezes até profissional. A dica é: procure alguém mais velho, né, para quando está com dificuldade de dizer não ou de decidir alguma coisa da sua sexualidade, e em tudo, né, para o jovem. Nessas ocasiões, o conselho então mais recomendado é procurar um alguém mais velho ou um profissional? Alguém de confiança, porque às vezes a gente procura alguma pessoa, quando a gente está na mesma idade, procura alguém daquela mesma idade que tem uma vibe de vamos tudo, topa tudo. Se você não fizer, você vai ser careta. Se você não fizer, você não vão gostar de você. Por que você está escondendo, né? Então, o jovem às vezes tem a mesma linguagem. E tem outros que, a depender de onde ele está inserido, ele vai dizer: não faz isso não, pô, não é legal.
Então a ideia, se for um recurso mais fácil, mais acessível, seria procurar uma pessoa que tivesse um pouquinho mais de experiência, uma pessoa de sua confiança. Às vezes não é a mãe ou o pai, mas às vezes é uma tia, uma madrinha, alguém que, né, de fato pudesse contribuir uma visão mais madura para a decisão. Ótimo. E na sua opinião, para você, qual é a importância da educação sexual nas escolas? Nossa, como isso deveria fazer parte, deveria ser uma disciplina, né? Porque eu sempre digo assim, quem é que nos autoriza a falar de sexualidade? Onde é que está autorizado a falar de sexualidade? Então, desde pequeno, nós somos ensinados a se calar. Menino, fala isso não, isso é feio. Menino, não sei o quê. Aí coloca nome nos órgãos, né, genitais, começa a mascarar daí. Então, se eu mascaro por uma cultura que não pode, cria-se o quê? Uma curiosidade. Onde, na verdade, é uma coisa que todo ser humano tem. Querendo você ou não, a gente tem. Não tem a parte erótica quando é bebê. Mas a gente sente, temos terminações nervosas que sente todo o corpo prazer. E aí, assim, e o que é isso? E quando meu corpo começa a modificar, né? Chega a puberdade, tem a curiosidade. E quem é que ensina a gente? Então isso deveria ser base, muito importante. Eu acredito que deveria ser uma cadeira, eu estou falando como faculdade, mas deveria ser uma disciplina, assim, que já tem escolas que têm educação sexual, não vamos também dizer que não tem, já tem escolas que estão preocupadas com isso, mas deveria ser uma disciplina que fizesse parte, e de preferência com um psicólogo que pudesse auxiliar os professores que também já têm essa dificuldade, né? Então eu acredito que essa parceria do psicólogo, e talvez ele mesmo fazer essa parceria para ajudar nessa educação. A senhora acha que existe uma idade recomendada para ter essa aula? Então, a idade é também de acordo com o que se dá para entender. Por exemplo, quando a gente se divide na matemática, no português, tudo mais, não é estruturado até onde você vai conseguindo entender determinadas coisas, também penso que a sexualidade humana deve ser introduzida de acordo com a idade do desenvolvimento da criança. Então, quando você passa a falar naquela linguagem e oferecer material adequado para ele entender até onde ele dá para entender, até 5 anos, o que se entende, o que é importante, o que é interessante, inclusive de proteger o próprio corpo. Deveria ter educação sexual para a criança se proteger de pedofilia. Então, por que não vou falar? Não pode tocar ali. Tem campanhas. Então, não pode tocar no corpo. Por quê? Porque o corpo é seu. Eu estou falando de sexualidade, mas não estou falando de sexo em si. Então, quando a gente fala de sexualidade, é uma palavra muito ampla, mas as pessoas focam como se fosse o sexo em si, o coito, e não é isso. Então, eu digo que a idade deveria se apresentar de acordo com a sua fase, a uma linguagem que você pudesse ir aprendendo sobre que seu corpo precisa ser protegido e deve ser usado como melhor forma para você e para o outro. E para você, quais são os impactos da mídia social na sexualidade dos adolescentes? Gente, eu tenho me preocupado, na verdade, como é que, se antes ninguém falava, eu tenho uma idade que eu posso dizer isso, se antes era uma curiosidade, a gente tinha que buscar muito revista, tinha que buscar alguma coisa, se os nossos pais não falassem. Hoje tem informação demais e distorcida, né? E tem uma vibe aí, eu tô lendo a tua camisa, tem uma vibe aí de seja tudo, prove tudo, experimente tudo, porque você é livre, você tem que fazer assim. É tudo muito ao extremo. Né? Assim, você tem liberdade, prove tudo, mas esse tudo vai me trazer o que de retorno? Então, a minha preocupação hoje é que a gente tem muita informação e ela não é bem administrada. Sabe esse filtro? Eu acredito que eu não sei se vão inventar ainda, mas um filtro que começasse a dizer o que é importante, que você pudesse selecionar mais o que é importante para a gente consumir da melhor forma sobre sexualidade. Porque está muito exposto, mas está se absorvendo pouco. Tem muita coisa inútil na internet. Então eu tenho uma preocupação hoje
com esse excesso e a falta de controle. Muito boa. Agora vamos para a nossa última pergunta. Sim. Que seria: como podemos criar um ambiente seguro para as discussões sobre sexualidade? Como podemos criar um ambiente seguro para discutirmos com os adolescentes sobre a questão da sexualidade? Aí você já está, na sua pergunta, você já está dando resposta. Ambiente seguro é uma coisa construída. Então, para falar de qualquer tema, eu tenho que fazer com que esses jovens se sintam seguros. A gente está falando de jovem, mas seria para qualquer grupo. Se a gente está num grupo onde eu tenho uma ameaça, eu não me sinto que não falo a minha linguagem, que eu sou de algum jeito julgado, esse não é um ambiente seguro para se falar de assuntos que parecem ser difíceis. Então, sexualidade humana ainda é uma coisa meio, né, que não é todo mundo que se fala abertamente. Então, para se falar, para ser seguro, eu tenho que criar primeiro, antes de qualquer tema, que esses jovens, sei lá, esse grupo, tenha de algum jeito alguma empatia, ele esteja realmente enturmado com esse líder ou esse próprio grupo para se falar de qualquer assunto. Às vezes é um professor, vamos falar. Existe aquele professor mais carrasco, existe aquele professor que é good vibes, que é muito bacana. Então aquele professor que senta, que bate um papo, o jovem certamente vai achar se sentir mais à vontade para falar sobre determinado assunto. E às vezes, como eu falo, às vezes não é sexualidade só, mas é falar de alguma coisa que está passando, é falar sobre uma dependência química, é para falar sobre um sentido da vida que está sem. Então, todo ser humano só vai falar em um ambiente seguro. Então, qual é isso? Um ambiente seguro seria quando eu estou com intimidade, que eu sinto que eu posso ser eu, que eu posso de verdade compartilhar sem ser julgado. Então, se cria primeiro o clima para poder falar de qualquer tema, inclusive de sexualidade humana. É isso? Só isso mesmo. Agradecemos muito, viu, pela